Olá, meus irmãos. Muita paz, muita esperança, muita alegria em nossos corações, porque estamos aqui juntos mais uma vez. E nós estamos sempre no lucro. Se nós imaginarmos tudo que está acontecendo ao nosso redor, nós estamos no lucro. E hoje nós vamos falar sobre isso, mas antes vamos para a nossa oração de agradecimento pelo encontro que a providência divina nos faculta. E é nesse estado de agradecimento que nós vamos entrando em comunhão com o nosso Pai Celestial, Criador de todas as coisas, o verdadeiro dono absoluto das nossas vidas, e agradecermos por aqui estarmos reunidos nesse momento tão importante, onde nós podemos concluir, onde nós podemos com mais sensibilidade entender as orientações do nosso Mestre Jesus. E nós agradecemos por tudo que temos. E que a luz do Mestre Jesus adentre em nossos lares, fazendo assim aquele halo intenso de luz, beneficiando todos aqueles que nos cercam. E que Jesus permaneça conosco agora e para todo sempre. Que assim seja. Como eu estava falando, nós temos muitas coisas para agradecer. Lógico, evidentemente, que nós temos também que pedir. Mas nós temos que fazer assim, ter uma visão daquilo que nós precisamos enquanto seres viventes, enquanto seres filhos do Criador. Então hoje nós vamos falar do que é necessário para nós termos essa qualidade alterada, porque eu digo que nós vamos ter uma qualidade de vida modificada, desde que tenhamos esses parâmetros. E Jesus, ele é o nosso mestre, é ele que nos conduz e é ele que nos dá a direção. Então, meus irmãos, total confiança nas orientações desse nosso pastor. Nós somos suas ovelhas. E mais necessário nos dias atuais é que nós ouçamos, né, a voz dele falando para nós: sigam-me, venham. Né? Então vejam só, né? Nós temos assim, o que mais choca o ser humano é a morte. Nós temos medo, nós temos pavor da morte. Muitas vezes a gente se ilude falando: eu não tenho medo da morte. É porque quando nós estamos assim numa situação bem confortável, numa situação de favorecimento, então a gente não tem medo da morte. Mas se nós entrarmos em algum colapso, tememos sim, nós tememos. Vou dar um exemplo: se nós estivermos conversando e não temos medo da morte, que estamos em pessoas que não temem a morte. Aí vem um aviso que vai ser bombardeado tudo por ali. Evidentemente, nós teremos medo da morte, sim. Por quê? Porque a nossa mente está ofuscada pelo esquecimento. Então, nós temos medo do quê? Do que nós iremos encontrar. Então, é o grande mistério. Então, vamos ver aquilo que Jesus vai nos trazendo para nós dissolvermos de uma vez por todas essa ilusão que nós temos sobre a morte. Eu não gostaria de partir agora, porque eu acredito que tem algumas coisas ainda para fazer. Mas se tiver que partir, eu estou viva. É isso que é importante. Eu vou ler um trechinho para vocês de Jó. Então, nós vamos perceber que Jó dá a impressão que ele estava vivendo nos nossos dias. Então, ele diz assim, né, que Jó seria o protagonista, porque Jó, na verdade, ele não é um livro canônico de aprendizado, ele é um romance. Escreveram um romance, provavelmente, e ele entrou para os livros canônicos, mas ele não tem assim aquele ensinamento, aquela orientação. Não é profecia, não é de louvor, como os salmos, não é de orientação moral, espiritual,
Então ele é um romance, né? Porque mesmo quando foi escrito, foi bem no momento em que estava havendo uma forte influência persa dentro dos exilados, né? Que estavam exilados lá no Império Persa. Então houve, né, alguém que escreveu colocando a dualidade, o Deus bom e o Deus mau. Então isso aqui é romance. Mas é muito interessante. Então ele diz assim: estou cansado de viver e vou desabafar e falar da amargura que tenho no meu coração. E ele diz: Senhor, não me condene. Diga para mim do que me acusa. Criaste-me, como então pode ver os maus tratos e como pode aprovar os planos daqueles que são maus? E ele continua falando, né? Aí ele continua nessa reclamação, nesse lamento, até ele chegar e dizer: eu teria ido do ventre da minha mãe direto para a sepultura. Teria sido como se eu nunca tivesse existido. Então, se vocês quiserem, tá no capítulo 10 do livro de Jó. É todinho, o capítulo é dedicado ao lamento, porque ele estava sofrendo muito. Mas vamos voltar para os nossos dias atuais. Então, a reclamação de Jó é muito parecida com aquilo que nós ouvimos ou daquilo que nós proferimos, muitas vezes no sentido de desabafo. Mas estamos então meio que dentro desse circuito, né? E aí nós vamos pensar, é mesmo, né? Tanto sofrimento, tanta gente má. O mundo está cercado por pessoas que pensam mais em si, pensam mais no poder, pensam mais na ganância do ter, esquecem que o importante é ser é a essência, e a essência ela vem do alto, do nosso Criador. Então aqui tem uma essência, e isso é importante, é ser a essência. E muitos não percebem isso, muitos não estão preocupados com isso, muitos não querem nem saber disso, né? Não usam nem aquele provérbio, né? Um por todos e todos por um. Então o provérbio usado é: quem pode mais, chora menos. E é dentro desse quadro que muitas vezes nós entramos num conflito. E nós não captamos isso, não capturamos isso de uma forma precisa, mas está lá, né? No nosso diário, lá dentro, está lá. E aí Jesus fala uma coisa que é bem importante. Necessário é nascer de novo. E nessa trilha, né, nessa fala de Jesus, é que nós vamos desenvolver o nosso raciocínio de hoje. Primeiro, como eu falei da morte, que nós somos suscetíveis a ela, nascemos com essa certeza, nascemos com a única certeza, né, que temos. Mas, porém, porque Jesus iria falar que é necessário nascer de novo. Esse assunto ele teve com Nicodemos, um mestre em Israel, mas eu vou me apegar nessa frase: necessário é nascer de novo. Nós, espíritas, sabemos que a morte, ela não existe, não como a maioria do mundo a vê. Do pó vieste, ao pó voltará. Não. O que vai voltar para o pó é o meu vaso, o meu corpo físico, é essa indumentária carnal que ela é temporária. Ela é temporária e, digamos assim, que às vezes não é nem a prova d'água, porque uma boa chuva traz um resfriado, traz uma pneumonia, enfim. Nós temos aqui um equipamento fantástico, mas inteiramente falível. E quando nós
enfrentamos, por exemplo, uma situação que o mundo está enfrentando hoje, nós ficamos fragilizados. Evidentemente que essa matéria, essa indumentária, ela vai refletir o caos que vai dentro do nosso íntimo. Porque hoje nós estamos numa situação de recolhimento. Nós sabemos que é necessário. Mandaram, a gente vai ficar, né? Mas nós temos que ter a saúde mental. Então, cada vez que nós levantamos, né, no horário que seja, nós temos que pôr no nosso pensamento: estou nascendo de novo. Estou nascendo de novo para mim mesmo, para mim mesma. Eu estou participando desse universo maravilhoso. Eu estou participando de um projeto importante. Porque se não fosse assim, não teria razão do Criador ter individualizado da sua essência divina, da sua essência perfeita, seres que teriam que caminhar com as suas próprias pernas, adquirir conhecimento, desenvolver a sua potencialidade e seguir. Então, queridos irmãos, somos nós os co-criadores do nosso Pai. E dentro desse programa, nós temos que, todos os dias, porque aquela de ontem não é mais hoje. Por quê? Ontem eu fiquei com algumas marcas que hoje vão dar uma ressonância diferente na minha mente. Ontem eu soube que um grande amigo adoeceu gravemente dessa doença. Então hoje eu estou diferente, mas a hora que eu levantei, eu nasci de novo. Nasci de novo porque o meu dia vai ter o quê? Vai ter um novo caminhar. Eu me portarei dentro deste dia como uma essência divina. Somos todos vinculados pela potência maior do nosso Criador. Então, nascer de novo, meus irmãos, é nascer todos os dias. É entender que nós estamos dentro desse aprendizado para aprendermos a sermos eternas, uma sirene. Para aprendermos e começarmos a ter essa experiência de eternidade. Sabemos perfeitamente que nós projetamos com a nossa mente, com o nosso pensamento, o nosso futuro. Somos os arquitetos dele. Então, na medida em que eu vou desenvolvendo ideias boas, o meu futuro será bom. À medida que eu for desenvolvendo ideias negativas, é isso que eu encontrarei. Principalmente no final dessa jornada terrena. Essa jornada terrena ela é importante porque ela nos faculta o direito de termos esse projeto bem definido e que nós possamos, assim, quando nós atravessarmos, digamos assim, a ponte dimensional, nós falarmos: fiz uma boa viagem. Porque nós estamos de viagem, fazendo uma viagem. É uma grande experiência. E nós estamos aqui. Então, quando Jesus fala que ele veio para que nós tivéssemos confiança em tudo aquilo que ele nos disse, tudo aquilo que ele nos falou, parece que nós ainda estamos surdos para algumas das suas orientações. Quando ele diz assim: vocês não acreditam no que eu digo. Vocês não sabem o que eu sei. Mas eu sei o que vocês sabem. E vocês sabem pouco. Em outras palavras, ele diz isso. Né? Então, essa foi a minha sintetização daquilo que ele falou. E ele diz uma coisa muito importante também.
Vocês não creem em mim quando eu falo que eu sou a vida, mas vocês acreditam em qualquer um que fale ao contrário. Então percebam, nós muitas vezes preferimos os sabotadores da vida do que aquele que nos ensina a caminhar. Parece que alguém pode falar, você acha fácil porque você já alcançou a glória. Não, não. Eu luto todos os dias. Eu batalho todos os dias para que essa onda gigantesca não capture a minha mente, a minha vibração, a minha sintonia. Porque ela está aí. E nós somos antenas e nós temos uma frequência, né, um medidor de frequência, onde nós realmente alcançaremos as boas sintonias, as boas vibrações ou as que estão mais embaixo. E aí que eu falo, é necessário nascer cada dia. Cada dia nós estamos o quê? Batalhando para sairmos daquilo que muitas vezes nós nos perdemos. Então não é a situação do mundo, é a minha situação no mundo. Como que está a minha situação no mundo? Como eu vejo isso? A oração é fundamental. É fundamental. Oração, como eu já falei para vocês, meus irmãos, não é ajoelhar e clamar e daí levantar dali e cair novamente na mesma situação. Oração é estar com o pensamento constantemente vibrando em ondas mais elevadas. Então, somos sobreviventes, somos. Às vezes nós podemos achar que o mundo ele é tão lindo, ele é bonito, o nosso planeta é lindo, mas ele tem um veneno que muitas vezes nós nos sentimos intrusos dentro dele. Vejam só, nós temos que lutar contra a oxigenação das nossas células. Nós temos que lutar contra as bactérias que estão por aí, os vírus. Nós temos que lutar contra tantas coisas que são invisíveis. E nós não podemos realizar nada substancialmente. Então nós estamos nas mãos dos especialistas, que são os médicos, que são os que estudam, né, a patologia humana, o nosso ser, né, nossa constituição. Mas eu digo, aqui nós temos, na nossa mente, que está parada aqui, nós temos, digamos assim, a direção para onde nós queremos ir. Jogar a toalha? Não. Lutar contra os maus pensamentos, contra os arrastamentos que muitas vezes se infiltram silenciosamente, sorrateiramente em nosso pensamento, isso nos compete. Isso nos compete e nós temos sim maturidade, nós temos, digamos assim, nós somos adultos. Eu digo até as crianças são adultas. Porque se você conversa com elas e você patrocina essa ideia, pense melhor, pense bem, ela vai ter um despertamento mais cedo. E porque nós não podemos ser todos iguais, pensarmos da mesma maneira, quando nós fazemos isso, quando nós nascemos todos os dias, nós melhoramos a condição do mundo, nós melhoramos a vibração do nosso planeta e nós fatalmente fazemos parte da cocriação do nosso Pai. E Jesus nos traz todos esses ensinamentos, mas como as palavras de Jesus, elas são profundas, eu já falei. Mais uma encarnação, talvez nós possamos dar conta, né, de tanto que Ele nos disse. Porque Jesus conhecia as nossas fraquezas. Ele sabia direitinho onde nós seríamos atacados e a facilidade que nós, né, cairíamos.
Então, por isso que ele fala, por isso que ele diz, segue-me. E aí, seguir esse caminho com Jesus, seguir essa estrada com ele, requer que nós façamos esse exercício, nascer todos os dias. E é isso. Amanhã nasceremos e estaremos juntos, ligados em pensamento e coração. Agora nós vamos fazer as nossas orações com os papéis, que infelizmente, né, só crescem, só ficam mais extensos, mas é lógico, é natural, né? Nós temos a capacidade de nos auxiliarmos uns aos outros. Então vamos, meus irmãos, pensando bem naqueles que nós sabemos que está precisando, ou naqueles, e vamos pedir para que as equipes espirituais possam chegar a cada um de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu reajuste físico e emocional, tá bom? Então vamos agradecendo ao nosso Pai Celestial, Criador de tudo que existe, agradecendo o dom da vida, agradecendo cada célula que nos sustenta nesse corpo que temporariamente está conosco, agradecendo a Jesus, nosso mestre, nosso orientador maior, a todas as equipes espirituais que nos auxiliam, que nos trazem o lenitivo nas horas de desespero ou de tristeza, e assim, todos juntos num só coração, vibramos pelo planeta Terra. Que esse planeta possa ser envolvido nessa luz, em todos os seus quadrantes, cada pedacinho de terra, e todo ele ser iluminado e envolvido na luz do Mestre Jesus, nas forças do nosso Criador. Cada líder de nação que seja tocado e que toda a maldade seja dissolvida na luz do amor, da fraternidade, e que nós estejamos também aqui no Brasil, enquanto brasileiros, vibrando pela nossa pátria, vibrando luz por todo esse extenso continente, iluminando os nossos líderes, todos aqueles que nos representam, envolvendo todos os lares, principalmente onde haja discórdia, aonde haja o desentendimento, vibrando por todos os jovens, por todas as crianças que estão abandonadas, muitas delas dentro dos seus próprios lares, vibrando Jesus pelo amor daqueles que vão em busca de ajudar todo esse contingente humano, aqueles que estão pelas ruas, aqueles que se entregaram aos vícios. Fortaleça cada um, Jesus, colocando no coração a paz, a esperança. E se não for possível reaviver a consciência, que sejam iluminados pelo teu amor. E ainda, Mestre de luz, que a tua luz possa envolver todos os hospitais, todos os médicos, enfermeiros, todos os funcionários que estão se dedicando nesse momento tão grave que nos chama a atenção. E assim, Mestre, que a tua paz esteja em nossos lares, envolvendo todos aqueles que amamos, que compartilham o teto conosco, e vamos estender essa vibração a todos aqueles que amamos, que estão em outros lares, que estão nesse momento provavelmente em outros ambientes, que sejam alcançados pela nossa prece, pela nossa oração. E ainda peço, Jesus, que a tua luz possa envolver todos esses que estão aqui com esses nomes expostos, estão carentes, estão necessitados, que essa oração chegue à necessidade de cada um, como todos aqueles que estão aqui nesse instante também estão pensando naqueles que lhes são queridos e estão necessitados.
E que nós possamos, Mestre amado, nascermos todos os dias. E cada vez que amanhecer o dia, ao levantarmos das nossas camas, que possamos segurar a tua mão e seguir. Nós queremos, Jesus. Nós queremos muito caminhar com você, agora e para todo sempre, na graça do Pai Celestial. Que assim seja. É isso, meus irmãos. Então, estamos tranquilos. Eu não falei sobre as águas, mas eu pensei que elas sejam fluidificadas. A minha está aqui. E por hoje é só. Um abraço a todos e até semana que vem. Um beijo.